nossas amizades pode fazer a gente esquecer que a gente tem ansiedade e depressão? Olha, não diria esquecer, mas elas funcionam como uma maneira de diminuir o impacto disso. Isso na psicologia a gente chama de suporte social. Então pensa o seguinte, se eu tenho 2 adolescentes com depressão, um tem um ciclo de amigos muito próximo, amigos que realmente tromba e troca ideia todo dia, e o outro não. Não tem muitas amizades, quase não conversa com ninguém. Se a gente considerasse que os dois têm depressão com a mesma intensidade, o que tem amigos tem maiores chances de melhorar da depressão. Por quê? Porque vínculos de amizade diminuem um pouco dessa angústia quando a gente está com depressão ou com ansiedade, saca? Por mais que muitas vezes, vamos ser bem honestos, às vezes a gente vai conversar com os nossos amigos e a gente só tem a impressão que eles estão esperando a vez deles de falar, né? Então você vai trocar uma ideia com uma amiga sua, você vê no olho dela que ela só tá esperando a hora dela falar, ela tá cagando pro que você tá falando. Mas é importante trocar essa ideia, é importante ter com quem falar. O foda é quando a gente não tem com quem falar, saca? Que você fica lá no seu quarto olhando pro teto, ou pior, né, no rolê da rede social, e a gente não tem com quem dividir isso. Então a amizade, a gente pode dizer, sim, que tem um efeito protetor com relação à depressão e com relação à ansiedade, mas também faz com que a gente possa lidar e sair dessas doenças de uma maneira mais fácil. E um familiar, ele pode fazer você, um familiar bem próximo seu, falecer. Ele pode fazer você ficar com culpa e ter depressão? Sim. Aí a gente tem que imaginar, né, muito de como as famílias lidam com a depressão. Então, infelizmente, a palavra culpa ainda aparece bastante, porque muita gente ainda não encara a depressão como doença, saca? Então, se eu vejo a minha filha não querendo sair, não querendo mais fazer as coisas que ela gosta, e eu não entendo isso como depressão, minha filha chama Elza, eu posso chegar pra ela e falar assim, pô, Elza, mas caraca, mano, faz alguma coisa, vai sair, vai se divertir, vai conversar com alguém. E aí isso pode fazer com que ela se sinta culpada no sentido de, nossa, por que eu não consigo fazer isso, saca? Por que eu não consigo ser a garota que eu deveria ser, esse tipo de parada. Então por isso que a gente tem que saber identificar muito bem o que é uma doença e o que é só não querer sair de casa mesmo, saca? A tendência é que a gente vai se sentir culpado a partir do momento em que a gente não entende que aquilo, por exemplo, é depressão. Que a gente acha que é só eu podia mudar isso. No que diz respeito ao luto, né, ao perder alguém próximo, a gente sempre tem que pensar o seguinte, gente, quando a gente perde alguém próximo, o que é o esperado? É sofrimento, tá? Ficar triste quando alguém morre é normal. Quando que a gente considera que que essa tristeza passou do ponto ou que isso virou depressão? No consultório, a gente usa uma regrinha de 6 meses. Ou seja, se depois de 6 meses o sofrimento por ter perdido alguém não diminuiu em nada, aí a gente começa a falar de depressão. Mas o luto, quando a gente perde alguém, vamos dizer assim, o certo é a gente ficar triste mesmo. Eu me preocupo muito mais quando alguém perde alguém próximo, perde um pai, perde uma mãe, perde um irmão, vai pro consultório e não sente nada, isso me preocupa muito mais do que o cara que vai triste. Porque o triste, show, é o adequado. Então, não necessariamente o luto vai virar depressão. Ele vai virar depressão quando a gente não consegue sair dele, tá? Eu não lembro quem fez a pergunta, acho que foi você mesmo, né, que fez a pergunta das amizades. Para eles, assim, que estão no ambiente escolar e que eles sabem que um amigo ou uma amiga tem, né, o quadro de ansiedade, qual deveria ser a postura deles com esses amigos e essas amigas para ajudar, né, tá ali como, não como apoio, mas para ajudar mesmo, para... Algumas coisas que eu acho legais a gente fazer. Primeiro é o seguinte, é muito louco quando a gente tem um amigo com depressão ou com ansiedade, que a gente acha que nossa, o que eu posso falar pra ele, pra fazer ele ou ela sair disso? Na moral, não tenho o que falar, mano. A grande sacada é escutar. A gente se preocupa muito em falar coisas. Então, vamos ser bem honesto, mano, se você chegar pra alguém, pra uma amiga, pra um amigo que tem depressão, não vai ter nenhuma palavra mágica que você vai tirar e que a pessoa vai falar assim, putz, nunca tinha pensado nisso, ó, tirou com a mão, resolveu a parada. Não existe isso, mano. Qual que é a moral? A moral é a pessoa se sentir acolhida, sentir que alguém se importa com ela, saca?
Então, parece curioso, mas do tipo assim, o melhor que você pode fazer, senta lá, deixa a pessoa falar, não fala merda nenhuma, do tipo assim, só seja um bom ouvinte. Na maioria das vezes, as pessoas precisam se ouvir. Elas precisam ouvir do porquê que elas estão tristes, do que elas estão passando. E às vezes só da gente ficar do lado ouvindo, mano, já é a sacada. Então, do tipo assim, às vezes a gente tem que controlar a nossa angústia de querer ficar dando opinião pela vida dos outros, saca? E do tipo, nossa, eu tenho que falar alguma coisa muito legal pra fazer com que a minha amiga fique feliz. Mano, não. A gente só precisa estar lá. A gente só precisa fazer com que ela saia da conversa com a certeza que alguém se importa com ela. E isso, muitas vezes, a gente não precisa dizer nada pra isso. Né? Às vezes o que falta é isso, né? Só ser ouvido mesmo. Ter alguém pra estar ali, pra dar atenção, né? Escutar. Exato. Na grandíssima maioria das vezes é isso. Por que alguém aqui já foi em psicólogo? Se vocês conhecerem minimamente como que é uma sessão de psicologia, vocês vão falar assim, nossa, mas que bizarro. Do tipo, eu achava que tinha muito mais conversa numa sessão de psicologia, mas não. Muitas vezes o psicólogo fica até mais quieto do que o paciente. E as pessoas estranham isso, tipo, caraca, mas você vai numa sessão com um psicólogo e o psicólogo fica mais quieto do que você? Exatamente por isso. Porque muitas vezes não tem o que precise ser falado. A pessoa precisa se ouvir, a pessoa precisa ter a sensação de que eu tô lá realmente para entender pelo que ela tá passando, saca? E para isso eu não preciso falar nada. Então, se eu puder dar uma dica para vocês que têm colegas que têm quadros depressivos ou ansiosos, a grande dica é: seja um bom ouvinte. Então, às vezes, você pode sentar do lado do seu amiguinho e ficar lá 1 hora só ouvindo, e aí ele fala assim, ele ou ela fala assim, beleza, mano, tem que ir. E aí você fala assim, caraca, eu fiquei 1 hora aqui e não falei porra nenhuma, que conversa mais sem noção. E às vezes a função que você teve é muito melhor do que se você tivesse falado alguma baboseira. Ou tentado falar alguma coisa legal e do tipo, saca? Não é isso. A parada é ouvir o outro, sabe?